São inúmeros os pensamentos que vêm à nossa mente nesses longos minutos de espera. Mesmo estando no início, podemos sentir o medo, a insegurança, por saber que algo tão importante e especial não está ao nosso controle. Porém, é nesse momento que temos a oportunidade de saborear e desfrutar da genuína dependência do nosso Deus. É nesse momento que provamos que não há nada que podemos desejar mais do que estar no centro de sua vontade soberana. Com algo tão especial e tão desejado para nós, é um desafio dizer a frase: Senhor, faça conforme a tua vontade. Mas em 1 João 5,14 diz: E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Oi, casal! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como vocês estão? Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo, né? Conversando com vocês diretamente após tudo que aconteceu na nossa vida nessa última semana. Parece pouco tempo, até mesmo assim, por tudo, né? Pela complexidade e o drama de tudo que a gente viveu nesses últimos dias. Mas a gente esperou, né? Pelo dia que a gente fosse se sentir melhor para conversar com vocês, gravar esse vídeo. E principalmente que a gente pudesse mostrar para vocês o melhor da gente, que foi sempre sorrindo, sempre trazendo uma energia positiva, né, e falando de coisas boas. Eu sei que nem só disso a vida é feita, e por isso que esse vídeo ele vai ser muito importante. Ele vai significar, obviamente, um vídeo de agradecimento, né? Primeiramente, queria agradecer muito a todos vocês. Vocês não têm noção do quanto isso nos trouxe força. Desde o momento que a Flá colocou ali no sábado, né, o conteúdo ali falando do ocorrido e tudo mais, a gente estava num momento assim de coração destroçado. A gente não sabia nem mesmo, sabe, o rumo que a gente ia tomar a partir daquele momento, porque é assim que todo mundo se sente quando perde um filho. E a partir do momento que a gente começou a receber aquelas mensagens, a primeira sensação, pelo menos que eu tive, que foi assim, um divisor de águas na minha vida, foi que eu percebi que a gente não estava só. Porque a primeira grande sensação assim de dor que a gente sente quando a gente perde um bebê, mesmo que seja numa gestação, é que a gente está só. Parece que o mundo inteiro, sabe, está distante da gente, parece que a gente está no meio de um vácuo. E é uma dor terrível isso, porque parece que não tem para onde correr, para quem correr e com quem conversar. Primeiro momento a gente pegou já e eu liguei para minha mãe, já pedi para ela ir lá até o hospital, enfim, a gente vai contar tudo isso para vocês, mas o que eu quero dizer é que a gente se sente só. E as palavras que a gente recebeu de vocês aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque esse vídeo a gente vai colocar nessas duas mídias ao mesmo tempo, né, foram assim de suma importância para nossa vida. E se hoje a gente está em pé, a gente está com um sorriso no rosto aqui, feliz novamente, não é um feliz assim diferente, mas se hoje a gente está em paz, principalmente confortado, é porque principalmente as mensagens que a gente recebeu, sabe, as palavras, as experiências que a gente viveu com vocês aqui foram fundamentais para a nossa vida. Então a gente queria agradecer, né, amor? Eu queria agradecer principalmente aquelas mulheres que compartilharam da sua dor comigo nesses últimos dias. Várias pessoas que eu não conheço vieram contar pra mim a sua história de fé, de superação, de esperança. E várias mulheres que eu conheço, mas eu nem imaginava que tinha passado pelo que nós estamos passando, também vieram compartilhar conosco a história delas. E isso de alguma forma nos dá esperança, aquece o nosso coração, faz um carinho enorme na nossa alma, né, amor? Uhum. E além disso, né, além de fazer esse agradecimento, esse vídeo ele tem um significado muito grande pra gente, que ele vai significar a finalização de um ciclo, né, a finalização de uma etapa da nossa vida. A gente já sabia desde o momento que a gente começou com tudo isso, com o nosso sonho de sermos pais, a gente já sabia que tudo isso que ia acontecer poderia trazer coisas muito felizes para a nossa vida, como poderiam também ser momentos de tristeza, porque a gente sabe como a natureza funciona.
E isso depende muito mais de fatores fisiológicos, sabe? Sei lá, é a ciência que pode explicar de uma forma que traga mais paz pra gente, né, Flá? Que traga, assim, mais entendimento e que faça com que a gente se sinta convencido de que isso realmente poderia ter acontecido. Então, assim, esse vídeo ele significa a finalização desse ciclo. A gente vai falar pela última vez sobre tudo isso. Eu acho que mais importante do que a gente falar do que a gente está sentindo é contar a nossa experiência, porque que tudo isso finalize não sendo em vão. Sabe, que tudo isso passe a ser um processo que possam ajudar outras pessoas que passaram por isso, que estão passando e que ainda irão passar. Então a gente decidiu o quê? Que a gente não ia falar somente isso. A gente não iria apenas agradecer, a gente não iria apenas falar como a gente estava se sentindo, mas a gente iria relatar, porque eu tenho certeza que assim como Deus trabalhou na nossa vida nessa última semana, Ele vai trabalhar na vida de outras pessoas que vão assistir esse vídeo e possam passar por isso também. É isso aí. Bom, gente, contando pra vocês de uma maneira assim mais simplificada, na sexta-feira, no dia 12 de junho, no dia dos namorados, eu acordei e fui até o banheiro pra fazer xixi. E nessa hora eu vi que eu estava com um sangramento bem pequeno, mas que eu estava. Imediatamente eu já mandei uma mensagem pra minha médica, que Deus colocou ela também nas nossas vidas. A gente tem um contato com ela já mais próximo, então isso facilitou. Nós temos um amigo e padrinho de casamento que também é obstetra, o Jeffrey, que a todo momento também esteve com a gente desde quando eu descobri a gravidez. Ele foi a primeira pessoa a qual eu mandei mensagem perguntando o que significava aquele positivo no teste de gravidez. Então eu mandei mensagem para ele também. A minha médica me orientou para ir para o hospital e esse meu amigo, ele trabalha nesse hospital que eu tenho convênio e ele falou, eu tô indo para lá agora e eu vou examinar você, eu mesmo vou te atender. Então eu também queria deixar o agradecimento a ele e a Deus por ter colocado ele na nossa vida também. E daí imediatamente eu fui para o hospital, lá ele primeiro me examinou e disse que estava tudo certo, assim, aparentemente, que o meu útero estava bem fechadinho, que ele não via sinal de sangramento. E nesse momento eu mandei a mensagem para minha obstetra, informando ela desses detalhes, e ela me disse, Flá, então provavelmente é um descolamento de placenta que você teve, por isso o sangramento, mas daí isso é mais simples de tratar, né? Você vai fazer repouso, mas com certeza não é nada mais grave do que isso. E daí, para ter essa confirmação, para ver esse descolamento, né, a gente precisa fazer o ultrassom intravaginal. Aí eu já peguei o pedido e já desci lá no setor que faz a ultrassonografia do hospital. Por conta da pandemia, o Jones não pôde entrar, né, na sala comigo, então entrou só eu. E expliquei para o médico o motivo pelo qual eu estava fazendo aquele exame. E ele iniciou o exame e eu não tinha o monitor, né, de frente para mim, só aqui o que ele estava vendo. Então eu fiquei olhando para a cara dele, né, enquanto ele me examinava. E eu vi pelo olhar dele que não estava tudo muito bem, mas eu não quis perguntar. Até que teve um momento que ele aumentou um volume e eu ouvi o barulho do meu útero sem os batimentos cardíacos. Foi nesse momento que eu perguntei para ele se estava tudo bem e ele me disse que não, que a Helena não estava mais viva, que não tinha mais a presença de batimentos cardíacos. Nesse momento ele foi super generoso, deixou o Jones entrar. Ele foi humano. Foi super humano. Ele ficou a todo momento fazendo carinho na minha perna, me disse algumas palavras e foi aquele momento que a gente leva aquele choque, né, gente? Eu até falei que, pra todo mundo que eu contei a história, que quando ele me disse que não tava tudo bem, por uma fração de milésimos de segundo eu achei que ele tava brincando. E daí logo em seguida eu já pensei, mas como que ele iria brincar com uma coisa dessa, né? Então foi assim que aconteceu. A gente já saiu do hospital, daí a gente já teve a conversa com o nosso amigo, ele me disse dos procedimentos, né, que a gente teria que passar. E foi assim, a gente veio pra casa sem chão, sem coração praticamente, né, amor? E fazia menos de uma semana que a gente tinha feito o chá revelação, né, então assim, qual que foi, na minha percepção, o pior de toda essa experiência? Uma coisa que eu falei pra Flá e falei pra alguns amigos nossos mais próximos.
Eu acho que não existe, e isso eu tive a plena convicção, que não existe uma dor pior do que a dor da desesperança. Foi essa sensação que eu tive naquele momento. Eu ouvi a Flá chorando ali, bem baixinho, mas eu ouvi a Flá chorando dentro da sala. E naquele momento parece que foi taxativo dentro de mim. Aconteceu o pior. Aquilo que a gente não queria que acontecesse, aquilo que jamais, sabe, a dor mais insuportável que a gente poderia sentir. E por que eu falo sobre a desesperança? Tudo na nossa vida que a gente possa passar, qualquer tipo de situação, sabe, triste, qualquer situação mesmo até de desengano sobre a nossa vida, né? Pode ser que a gente receba um diagnóstico de morte por um médico, né? Pode ser que alguém chegue pra gente e fale, olha, você tem 15 dias de vida, você tem 10 dias de vida. Só que a gente que tem a fé em Cristo Jesus, ou até mesmo as pessoas que acreditam somente na ciência, pode ser que nesses 15 dias de vida, as pessoas, de certa forma, e isso acontece, a gente ainda tem, nem que seja 0,001% de esperança. Porque tudo na vida, a não ser a morte, ela traz para o ser humano a esperança sobre alguma coisa. E a gente sabe que a única desesperança que existe nesse mundo é a morte. E assim, quando a gente perde uma pessoa muito próxima, a gente sofre, a gente fica muito mal, a gente fica muito triste. Só que quando a gente perde um filho, e eu acho que esse foi o maior privilégio que eu pude sentir na minha vida, foi saber o que era ter um filho, a gente se descabela porque ali, naquele momento, a gente sabe que não existe mais nada o que ser feito. A dor da desesperança é isso, é você saber que não existe mais nada o que ser feito. Porque se o médico tivesse saído e falado pra gente, olha, a situação é grave, o seu bebê tá assim, à beira da morte, a gente mesmo assim ia acreditar que ainda existia uma esperança, sabe? Ainda existia o que fazer. Então a dor não é completa. Ela é desesperadora, mas não é completa. E a partir do momento que eu entrei na sala e a Flá falou pra mim, amor, a Helena se foi, e chorando, eu senti a dor da desesperança. E ela é sufocante, ela é, assim, sabe, desesperadora. Ela te tira o chão, ela te faz sentir o pior ser humano do mundo. É uma mistura muito louca, porque dá a impressão que você é culpado. Você já, na hora, você já quer saber, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado para que isso acontecesse? E assim como eu falei pra Flá também, naquele momento, é um misto de, sabe, de coisas ruins e também de privilégios, porque naquele momento eu também soube o que é ter dentro de mim a sensação de que, se ele chegasse pra mim, naquele mesmo momento que ele, né, pediu pra eu entrar na sala e perguntasse, e falasse, né, olha, sua filha tá assim, assim, assado, e você vai ter que escolher entre ela e você, por qualquer motivo, é só uma reflexão. Chegasse e falasse pra mim, olha, é você ou sua filha, eu não pensaria nem por nem assim, questionaria, não pensaria nem por um segundo que seria ela, e sim eu iria e falaria pra ele que pode me levar, que eu quero que ela viva. Por quê? Quando a gente é pai, mesmo que estando na barriga, a primeira coisa que a gente imagina, nesses 3 primeiros meses, eu acho, né, Flá? O que a gente mais sentiu, o que a gente mais imaginou. A gente conversava muito sobre isso. Meu Deus do céu, imagine quando ela tiver 1 ano. Imagine quando ela nascer, imagine quando ela tiver 1 ano, imagine quando ela fizer o primeiro aniversário, imagine quando ela tiver 15 anos. E a Flá falou um negócio pra mim dias antes, assim, no dia que ela casar, no dia que a Helena casar, quem vai levar ela vai ser você foi o sortudo. Porque se fosse um menino que a gente tivesse, seria a Flávia, né, no caso. Então o que acontece? A gente fez planos, a gente acreditou. E naquele momento, se ele tivesse chegado pra mim e falado isso, eu não ia pensar 2 vezes, porque eu já amava tanto a Helena que o meu maior privilégio seria mostrar pra Helena, ou saber que mesmo que eu não estivesse aqui, ela pudesse ver o privilégio que é viver, sabe? O privilégio que é sentir, respirar esse ar que a gente respira. O privilégio que é ver as coisas belas desse mundo, sabe? A natureza. O privilégio que é conhecer a Deus. O privilégio que é ter família, sabe? Sentir o amor das pessoas. Isso é um privilégio que não tem fim. Às vezes a gente esquece de agradecer até mesmo a Deus pela correria do dia a dia, né, amor? A gente esquece de se sentir, sabe? Como a gente deveria se sentir privilegiado. E a minha maior tristeza até hoje é saber que a Helena ela não vai poder ter esses privilégios. E por isso, naquele momento, sem pensar 2 vezes, eu falaria, Deus me leva e dá a vida de volta pra Helena. Então assim, pra mim a pior experiência foi a dor da desesperança.
ver a Flá chorando ali por causa disso e saber que naquele momento eu era impotente, que eu não podia fazer nada. Mas no mesmo momento eu acho que Deus, ele já trabalhando certamente nisso, ele já sabia, né, que Deus sabe de tudo, como vai acontecer. Ele já sabia que era necessário que a gente passasse por esse processo. Ele já sabia, e é crendo nisso, sabe? Eu acho que a coisa mais espetacular da vida é a fé, porque ela traz paz no coração onde existe tristeza, ela traz a perfeição dentro da imperfeição, sabe? E isso é um dos mistérios mais fantásticos do mundo. Isso é uma coisa que, sabe, me alegra muito e que me faz sentir um privilegiado de estar vivo e conhecer a Deus, porque a fé é a coisa mais bonita das nossas vidas. E eu tenho certeza que foi assim também na vida da Flá. Ela ficou triste, né, amor? Sim. Por vários dias. Eu tô falando aqui assim com nó na garganta, mas eu queria contar tudo isso, vai falar, porque eu sei que a Flá também ia chorar muito e eu não quero que ela chore, porque daí eu ia chorar ainda mais e tudo ia ser pior. E por que a gente tá falando tudo isso? Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque eu quero que, assim como foi na nossa vida, essa semana dessa experiência, seja na vida de qualquer pessoa que passar por isso, né? Que as pessoas acreditem que existe um momento de desilusão. A gente tem por direito chorar por isso, sabe? A gente tem por direito viver o nosso luto. A gente entrou dentro do nosso apartamento, a gente deitou na cama e a gente chorou muito. Mas só que o mais importante de tudo, em um momento a gente questionou a Deus tudo isso que a gente estava passando, porque a gente sabia que fazia parte do processo. Se desde o início, sabe, do nosso namoro, a gente começou o nosso namoro, o nosso relacionamento com um propósito, não seria este momento de tristeza que iria destruir o propósito que a gente tinha em nossa vida, sabe? As coisas que a gente sonhou. Eu sei que é muito dolorido, eu sei que, assim, sabe, é uma coisa que poderia destruir várias pessoas, sabe? A vida de várias pessoas. Mas maior é aquele que está por nós, em nossas vidas. E disso a gente não abre mão, a nossa fé não se abala. E eu tenho certeza que assim como a gente passou por isso, várias pessoas podem passar por isso e sentir essa paz, sabe? Tudo que a gente mais quer é que as pessoas que assistam esse vídeo, que precisem assistir esse vídeo, elas saibam que existe tudo isso, sabe? É real a esperança e ela faz com que a nossa vida seja transformada. A gente está passando ainda por esse processo, é muito triste. Ontem a gente teve que ir lá fazer um ultrassom para ver como estava o feto. A gente só queria se livrar logo dessa situação, sabe? Sair de tudo isso. Mas a gente teve que passar por isso, a gente vai ter que passar ainda por outras etapas, né, amor? Sim. Que possivelmente até mesmo pode ser o processo de curetagem, que é um processo doloroso para a mulher, não no sentido físico, mas emocional. Mas assim, a gente pede a Deus todos os dias um renovo, a gente pede todo dia a Deus assim força para viver, força para seguir o nosso caminho. E a gente acredita que assim como a gente passou essa última semana, a gente vai passar as próximas também. Deus é muito maior do que tudo isso. E eu quero principalmente que vocês saibam que a gente está bem, a gente está seguindo o nosso caminho, a gente vai continuar com os nossos projetos aqui. Sim. O Diário da Gravidez, ele se encerra hoje na nossa vida. A gente queria que ele tivesse se encerrado lá na frente, né? No nono mês, assim como tudo na vida aqui, quando é normal, quando tem que acontecer, acontece. Mas a gente está encerrando ele hoje, gratos a Deus pelos 3 meses que a gente passou. E com a esperança de que logo a gente vai conseguir viver tudo que Deus vai preparar para nossa vida, o novo, né? Algumas pessoas perguntam, né, amor? A gente se arrepende de tudo isso que a gente viveu, assim, como a gente fez, essa exposição e tudo mais. E a Flá a gente tava conversando, né, a Flá? Conversando o que ela acha, e eu queria que ela falasse de novo pra vocês, assim, o que ela sente em relação a isso e tudo mais. A gente teve vários amigos, vários familiares que vieram conversar conosco, falaram, né, nossa, mas vocês já fizeram a exposição, né, quando vocês descobriram, por isso que é bom esperar um pouco, né, e nós, gente, a gente entende que para cada pessoa funciona de uma maneira. Eu entendo perfeitamente que vão ter mulheres que vão preferir não compartilhar logo quando descobrem uma gestação, por medo de que aconteça alguma coisa, por uma questão de se proteger emocionalmente, né? De não ter que se expor. Mas, gente, um sentimento que eu e o Jones temos, nós não nos arrependemos de ter comemorado cada descoberta,
cada vitória, porque, gente, descobrir a gravidez foi um milagre. Eu sempre falei pro Jones, desde o dia que a gente descobriu a gravidez, que a gente vê tanta mulher grávida na rua e sabe de tanta mulher que engravidou, que teve o bebê, que nasceu e pronto e acabou, que a gente faz isso ser normal e fácil e simples. Mas, gente, o milagre de gerar uma vida é um milagre de Deus. Uma mulher gerar um bebê, esse bebê ser formado perfeitamente. Eu acompanhava no meu aplicativo da gestação, cada semana o que estava sendo formado. Eu falava pro Jones, olha, o coração tá sendo formado agora, tá batendo, daqui a pouco vai dar para ouvir. Os dedinhos já não tem mais as membranas no meio, ela já faz assim. Então tudo isso, gente, é um milagre de Deus para as nossas vidas. E eu e o Jones comemoramos cada milagre, cada semana, cada descoberta, cada roupinha, cada presente que chegou. Como foi especial ter registrado esses momentos e como foi especial ter compartilhado isso, ter vivido, ter comemorado a Helena, ter feito um chá revelação, torcer, né, positivamente, ter feito cada caixinha, cada lacinho, cada presente. Foi muito especial e algo que é o nosso propósito aqui no YouTube principalmente é dividir com vocês as nossas conquistas, é dividir com vocês a nossa fé, nossa alegria, as coisas que nós acreditamos, dividir com vocês como é bom depender do nosso Deus. E, gente, isso também faz parte da vida. Isso é a vida real, né? Isso é a vida real. Se é uma coisa que a gente sempre falou pra vocês, né, que a gente queria passar a nossa vida realmente como ela é, seria muita hipocrisia a gente simplesmente esconder as coisas ruins também que acontecem. Exatamente. Porque eu acho que uma coisa que a internet tá cheia hoje e que é o que as pessoas menos precisam é de mentiras, né? A gente tá acostumado a ver tantas pessoas pregarem uma vida de perfeição, sabe? Você entra no Instagram, só tem perfeição, só tem coisas boas, nada de ruim acontece. E até mesmo às vezes a gente acha que a nossa vida é muito ruim porque parece que a vida dos outros é tão boa, parece que tudo dá certo para as pessoas, parece que elas conquistam, elas compram, elas viajam, elas fazem, sabe? Parece que a família é perfeita. E a verdade é que isso não existe. Então pra gente, assim, tudo é uma questão de não ter medo. Tem uma coisa que a gente nunca teve na nossa vida, desde quando a gente começou a namorar. Eu falo porque é ali que começou a nossa vida 2 e a gente tá aqui junto hoje, a gente vai falar da nossa vida 2. Se tem uma coisa que eu ia falar a gente nunca teve na nossa vida foi medo. E se a gente tivesse medo nesse momento, por medo a gente não teria curtido a Helena. Por medo a gente não teria falado para as pessoas o quanto é bom sentir o sentimento de ser pai. Por medo a gente não teria feito um chá revelação. Por medo a gente não teria planejado. Por medo a gente não teria compartilhado as coisas que estavam acontecendo. E por medo a gente teria deixado a Helena ir sem curtir a Helena. Então é uma coisa que bate muito forte dentro da gente, que, sabe, para que a gente sempre seja forte nas nossas decisões, para que a gente enfrente o medo. Ter medo é normal, a gente, não vou falar pra você que a gente não tem, mas assim, o segredo da vida é enfrentar esses medos, né? Não deixar eles dominarem a gente. Sim. Ao ponto da gente se privar de curtir, e eu diria até de se privar de ser genuinamente grato a Deus. Porque a partir do momento que eu agradeço a Deus por ter um bebê na minha barriga e eu tenho medo a todo momento e esse medo me domina, eu não estou sendo completamente grata a Deus. Eu não estou completamente comemorando esse milagre. Então a gente fica muito feliz, a gente não se arrepende de ter feito tudo que a gente fez, a gente não vai apagar nenhuma foto do nosso Instagram relacionado a esse momento, a esse período, a Helena, a gente não vai apagar nenhum vídeo aqui do canal, porque isso é a nossa história, isso é a história que Deus escreveu para nós. E eu quero, antes de começar a gravar esse vídeo, voltei lá naquele vídeo do primeiro ultrassom, não sei se todos assistiram, mas eu compartilhei lá um pensamento, algo que a gente foi, né, pelo caminho pensando, e eu quero deixar essa reflexão, a gente vai colocar um trechinho nesse vídeo também, porque naquele momento eu falei o que eu precisava ouvir nesse momento agora.
o que é estar no centro da vontade de Deus, o que é a gente ter a certeza de que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e que não acrescenta dores na nossa vida. A gente crê que em tudo há um propósito, gente. Não é perguntar para Deus o porquê, é perguntar para Deus o propósito, é falar: Senhor, me fala qual é o propósito, eu quero aprender com isso, eu quero entender o que o Senhor quer na minha vida. E eu quero sempre estar no centro da vontade de Deus. E, gente, pedir isso a Deus com uma coisa que é tão importante e especial pra gente é um desafio. É um desafio de fé, de dependência, de crer realmente que Deus já vê lá na frente e Ele já sabe o que vai ser pra nossa vida. E uma coisa importante, que a gente presta muita atenção nas coisas que vocês falam. A gente ainda não terminou de responder todos os comentários, a gente não vai conseguir terminar de responder todos em palavras, né? Mas a gente vai com certeza terminar de ler todos, assim como a gente está fazendo todo dia um pouquinho. A gente está ali dando um coraçãozinho nos comentários que a gente já leu, para que vocês saibam que a gente está vendo tudo isso. E o mais importante, gente, que esse momento me mostrou é que Deus é tão perfeito que quando vocês pensam que Ele está nos usando para falar com vocês, Ele está usando nós para falarmos primeiramente com a gente. E eu vou dizer o porquê. O vídeo que a gente postou aqui no canal ontem, e o vídeo que a gente postou lá no Instagram, aquele vídeo sobre o devocional da manhã, vocês podem achar que a gente gravou esse devocional por esses dias, porque ele fala de recomeço, ele fala de estarmos preparados e de estarmos confiantes para o novo que Deus vai nos proporcionar. Mas, gente, esse vídeo foi gravado no dia 30 de maio, aproximadamente na época em que a Helena morreu, porque já faz todo esse tempo, a gente descobriu. Então, a partir do momento que nós gravamos aquela rotina da manhã e eu coloquei o devocional, Deus estava ministrando no nosso coração uma palavra que ia servir para nós hoje em relação ao que nós estamos passando. O Jones, por algum motivo, e a gente sabe que é Deus, a Flávia ainda dormindo sem planejamento ele nenhum. Quis gravar essa cena e ele falou pra mim: amor, você vai fazer um devocional sobre recomeço. Eu senti que esse vídeo vai ser um devocional sobre recomeço. E eu fiz, gravei, o Jones editou e nós não postamos. Porque no momento que eu iria postar, né, na tarde que eu iria postar, eu desisti e pensei, parece que não encaixa. Parece que não tem a ver nesse momento. Não encaixa, sabe? Ele tá fora de contexto. E daí ontem o Jones abriu o computador dele e tava lá esse vídeo na área de trabalho. E nós ouvimos juntos, nós choramos, nós agradecemos a Deus, porque cada detalhe desse, gente, mostra o cuidado de Deus com a nossa vida, mostra o cuidado de Deus com o nosso coração, que às vezes está dolorido, que está quebrantado. Então, cada vez que a gente compartilha com vocês aqui sobre a nossa fé, compartilha com vocês uma palavra de Deus, saiba que Ele primeiro está ministrando isso no nosso coração. A primeira pessoa que precisa ouvir tudo isso que a gente fala, somos nós mesmos. E assim é. E para finalizar tudo isso, a gente teve algumas experiências, sabe? No momento que a Helena já não estava entre nós, e a gente não sabia ainda. A gente teve várias experiências, pequenas experiências, e uma delas, assim, marcou muito a nossa vida, né? Que foi a do balão. A gente fez o chá revelação e a gente tinha vários balões aqui, um balão redondo, um balão de uma estrelinha, e todos eles não murcharam. O gás hélio ficou e eles ficaram no canto da nossa sala aqui. E certo dia a gente estava se desfazendo das coisas durante a semana passada, né, antes de descobrir tudo isso, e a gente deu alguns balões para as gatas brincarem, elas destruíram tudo e sobrou um redondo e sobrou um de uma estrela. O redondo, a Flávia não queria que a gente se desfizesse. Porque tava bonito ainda, tava escrito Baby Girl, tava enfeitando aqui. E ela falou, e eu tenho uma mania boba de fazer coisas bobas às vezes. E eu queria soltar esse balão pra ver como que era, até onde ele ia, uma coisa besta. De noite ainda, não ia ver nada. E ela falou, solta esse daqui, solta a estrela. E eu fui até a janela da cozinha e soltei. No momento que eu soltei,
da minha boca, não da minha mente saiu. Lá vai, né? Como que é? A estrela Helena tá indo pro céu. A estrela Helena tá indo pro céu. Porque o balão significava a Helena, né, na nossa vida, quando a gente descobriu ali. E no momento que eu falei, eu e a Flá, a gente ficou quieto assim. E naquele momento eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Né? E eu já falei, o sangue de Jesus tem poder. Por quê, gente? Porque a gente sempre fala disso se referindo a uma pessoa que morreu. Então a gente sempre fala para uma criança, ai, a vovó virou uma estrela e foi pro céu, fulano virou uma estrela e foi pro céu. E quando o Jones falou isso, na hora eu entendi que ele não quis dizer nesse sentido, né? Porque imagina que ele iria dizer um negócio desse. E na hora, só no meu pensamento, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, né? A Helena não virou uma estrela e não tá no céu. E eu falei isso e já me calei na hora. Porque a primeira coisa que me veio, sabe? Nossa, por que eu falei isso, Jesus? Nada a ver, né? Que bola fora. Não é que bola fora, mas que coisa, né? Pesada falar isso. Pra falar. E naquele momento, ainda assim, olhando pro balão, e o balão foi andando, ele foi virando na lateral do nosso apartamento. E eu fui pro quarto pra ver até onde esse balão ia. E esse balão, ele foi subindo, ele foi andando. Ele foi ficando distante. Tava no escuro, e eu e a Flávia olhando pro balão, e a Flávia, você tá vendo? Eu falei, ainda tô vendo, amor, mas tá ficando mais longe, tá ficando mais longe. E ela falou, nossa, agora eu tô vendo. Daí chegou um momento e falou, amor do céu, minha vista já não alcança, já não sei onde tá. O balão tá indo embora, o balão tá indo embora. Até que chegou um momento que nem eu nem a Flávia víamos o balão. O balão foi embora, eu falei, nossa, amor, sumiu. Onde esse balão vai parar agora, né? Onde será que ele vai chegar? E de certa forma, sabe, depois a gente lembrou disso, poxa, Deus, ele espera que a gente tenha sensibilidade para que a gente consiga, sabe, entender nos pequenos detalhes as coisas. Talvez se preparar, né? Não sei. Em todo momento, sabe, parece, eu não tô falando isso daqui, é um achismo, tá, gente? É uma, sei lá, confabulando aqui, vamos dizer assim. Em todo momento, sabe, Deus estava falando alguma coisa pra gente, porque depois que tudo isso passou, depois que a gente descobriu, a gente começou a lembrar dessas coisas e aconteceram várias outras coisas, que eu acho que eu não vou falar, porque a gente vai acabar ficando, a gente vai ficar triste. Mas parecia que Deus, assim, ele estava preparando nosso coração para que depois que a gente descobrisse, a gente lembrasse e ficasse claro na nossa vida que Deus estava cuidando de tudo isso. Que Deus estava trabalhando, sabe, nos mínimos detalhes. Ele estava cuidando do nosso coração, ele estava, sabe, preparando a gente para aquilo. E realmente a gente pode dizer que Deus fez tudo isso e muito mais. E a gente não vai dizer para vocês que a gente tá alegre, pulando de alegria já, a gente tá com o coração ainda despedaçado. Tem dia que a gente, todos os dias a gente fica alegre, aquele misto de alegria e animação, e do nada a gente fica triste, mas a gente tá confiante que tudo isso foi só uma fase, a gente vai guardar dentro do nosso coração para sempre. Eu guardei tudo que envolveu esse momento numa caixa bem bonita, eu não me desfiz de nada, porque, gente, isso foi um capítulo muito importante da nossa história, algo que vai fortalecer nós como pessoas, como marido e mulher, né? E a Helena, ela existiu para nós, né? Ela sempre vai ser a nossa primeira filha. Então a gente guardou tudo com muito carinho, a gente vai guardar aqui no canal todos esses vídeos, todos esses momentos. E é essa mensagem que a gente queria deixar aqui hoje para vocês, que nós estamos provando da genuína dependência do nosso Deus, da nossa fé nele, que em tudo ele tem um propósito e que ele tem o melhor para as nossas vidas. Independente do que você esteja passando, se você já passou por isso, se você ainda vai passar, se você enfrenta um problema de infertilidade talvez, a gente queria deixar essa mensagem para todos vocês, que assim como Deus tá trabalhando no nosso coração, assim como ele tá trazendo paz ao nosso coração, de que tudo está no centro da vontade dele, do controle dele, é essa mensagem que a gente também quer deixar para vocês. Principalmente para que no momento que a gente passa por uma situação tão triste como essa, a gente tenha com quem conversar, em quem se apoiar. No dia que eu tô triste chorando, a Flávia, ela tenta me fortalecer. No dia que ela tá assim, eu tento fortalecer ela. E nesse momento a gente descobre o verdadeiro significado de ser um, né? A gente não é mais dois, a gente não é mais cada um sentindo um sentimento. No dia que ela tá triste, meu coração aperta, e eu sei que é assim na vida dela também, em relação a mim. E nada foi mais importante do que saber que um tinha o outro nesse momento. E nada é mais importante saber que tudo que a gente planejou pro nosso futuro a partir do dia de hoje,
ele vai estar sempre linkado ao nosso desejo mútuo, né? As coisas que a gente sonha junto, e isso nos traz força para enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade. Então assim, o relacionamento ele é a base de tudo, primeiramente Deus, mas que exista na vida de cada um uma pessoa assim como existe a Flá para mim, e eu tenho certeza que eu para ela. Sim. Certo, gente, muito obrigado pela paciência de ter ouvido até aqui. Enfim, a partir de amanhã tem coisas novas aqui no canal. É isso aí. Um beijo pra vocês e a gente segue sempre juntos. Tchau, tchau.